Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, com alegria aqui nos encontramos mais uma vez aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Henrique Parente e este é o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Estamos aqui, nesse programa, assim como outros do Luz na Penumbra, estudando o trabalho de Allan Kardec, essa pessoa interessantíssima, incrível, que deixou para nós um legado, uma necessidade, uma oportunidade imensa de estudarmos assuntos que fazem parte da nossa vida desde que o mundo é mundo e também da nossa vida pessoal, pois desde que o mundo é mundo é uma questão vinculada à coletividade, mas no sentido pessoal também, porque trata de fenômenos, de acontecimentos, de valores, de sentimentos que fazem parte da trajetória humana. E são desses assuntos que Allan Kardec fala, mas trazendo para a gente um olhar diferente para a vida, para as coisas, para as circunstâncias, porque até então as escolas que existiam, elas davam conta daquilo que era necessário para aquele momento. Como sempre aconteceu, novas escolas foram aparecendo pelo mundo, mas todas elas trazendo uma contribuição e, de certa forma, complementando o que outras falavam a respeito de determinados assuntos. Mas a doutrina espírita é ela que surge através da presença de um fenômeno. Sabemos que é um fenômeno que sempre existiu, mas de um fenômeno que até então não tinha sido verdadeiramente investigado. Cabia ao mundo das crenças ou da prática mesmo, no sentido empírico, de as pessoas vivenciarem aquilo e tomando aquilo como um orientador, às vezes do sentido até absoluto, coisa que até certo ponto também é perigosa. E aí Kardec traz uma metodologia de verificação, nos ajudando a contemplar melhor e a ponderar tudo o que esse fenômeno, ou esse campo fenomenológico, ele produzia. Então não é para a gente sair acreditando em tudo aquilo que vem do plano espiritual, mas é preciso passar pelo crivo da racionalidade, da comparação daquilo que temos em termos de desenvolvimento filosófico e científico. E isso Allan Kardec fez também. Então aqui nós tiramos o chapéu e agradecemos muito a presença deste homem no mundo em que nasceu para cumprir um papel muito importante. Na cidade de Lyon, a 3 de outubro de 1804, nascia o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, conhecido de todos nós, quando adota esse pseudônimo para estabelecer ali um momento onde diferencia o homem de ciência e do mundo da pedagogia, da educação, que realizou trabalhos, publicou livros, influenciou bastante mesmo a época em que vivia, com a sua contribuição como discípulo de Henri Pestalozzi, modificando e aperfeiçoando a metodologia do seu mestre querido, que era o Pestalozzi. E para diferenciar o Kardec, que passava a mergulhar no mundo de pesquisa vinculado a esses aspectos metafísicos da produção de fenomenologia que acontecia na vida de muitas pessoas, não só na França, não só na Europa, mas em todo o mundo, e ali ele estabelece, constrói, aceita este nome, Allan Kardec. Então ele assumia ali a cátedra de um novo rumo no campo da pesquisa, do que ele chamou de reitoria do mundo espiritual, a pesquisa vinculada a esses aspectos. E aqui o Luz na Penumbra, ele trabalha nesse sentido de divulgar a obra de Kardec, estudando ali, frase por frase, palavras, o conceito, a ideia, para que a gente tenha uma aproximação maior com o trabalho do grande codificador. Porque não adianta a gente, muitas vezes, percorrer um mundo da leitura, do estudo,
acreditando que tudo que vem do plano espiritual é confiável, sem que a gente descubra como verificar se isso realmente é confiável. O próprio Kardec nos ensina, e a gente pode verificar isso nos estudos do livro dos médiuns. Ele nos ensina, Allan Kardec, que não existe o médium perfeito. O que existe é o bom médium. E o bom médium, diz ele, e também os espíritos confirmam, é aquele que menos foi enganado. Então daí a gente vê a gravidade da questão. Então é como se disséssemos, então não existe médium perfeito e não existe médium em que algum momento tenha sido enganado pelos espíritos inferiores, né, mas inteligentes, muito inteligentes, principalmente os pseudo-sábios. Ou seja, pela orientação espírita não existe essa possibilidade. Isso já começa a fazer a gente olhar as coisas de um outro ângulo. Então é sério o assunto e a gente precisa portar-se de acordo com essa importância, compreendendo a importância disso. Por isso, precisamos realmente estudar a doutrina espírita, partindo da sua base fundamental. Herculano Pires, nos anos 70, já nos chamava a atenção. Ele, um jeito muito próprio de falar, que ele dizia que era preciso fazer, então, um Mobral do espírito. Quem conhece aí os anos 70 lembra daquele sistema de ensino que existia o Mobral, mas a intenção do Herculano, usando no sentido metafórico, é de que a gente precisa voltar à essência, às bases, para poder lidar com o que vem. Porque é a partir dessa base que não é só o início, o pontapé de alguma coisa para que outros viessem complementar, porque isso não acontece de verdade. O que há é a construção de um assunto, vários outros trabalhos maravilhosos, vários outros livros maravilhosos, que ele vem fortalecer o que foi construído por Kardec e pelos espíritos superiores, e não complementar. Não existe uma complementação no trabalho realizado por qualquer outro que viesse realmente, e veio, né, após esse período kardeciano. Todos vieram contribuir para isso. Mas é preciso que a gente tenha a chave para poder fazer a distinção entre aquilo que está sendo produzido com a qualidade devida de um espírito que realmente está interessado e ingressado no processo de construção doutrinária, no sentido positivo da palavra, né? Para que nos ajude a compreender, porque o Espiritismo não é um som vão, como diz lá o espírito do João Evangelista na Revista Espírita de 1868. Não é um som vão caído dos lábios, é a lei forte ensinada por Moisés no Sinai e vivido também nas outras escolas de todo o planeta. Ao dizer isso, o João Evangelista, ele está afirmando que o Espiritismo é uma lei da natureza. E neste sentido ela se apresenta como se apresentou e se apresenta em todos os lugares do mundo, e que precisa ser compreendida nesse sentido. Ou seja, precisamos estudar e compreender como ela funciona para que ela serve de verdade, para que ela realmente se torne algo, um dia, claro, indiscutível do ponto de vista de compreendermos a sua profundidade, ou seja, compreendermos a doutrina espírita como uma lei de verdade. Igual a lei da gravidade, por exemplo. Ninguém discute a lei da gravidade porque sabe que ela é verdadeira. Então as pessoas em geral, a partir dessa fundamentação do estudo, da reflexão, das comparações, vai encontrar no Espiritismo não uma crença comum, mas sim uma lei da natureza. Então eu vivo essa lei. E o outro lado do mundo também vive essa lei, mesmo ele não sendo espírita como eu. Porque o Espiritismo não é uma questão de crença, e sim uma questão de lei. Então, mais ou menos isso, querido amigo ouvinte, que a gente pensa a respeito, né, da importância do Espiritismo na nossa vida. E aqui, nesses poucos minutos do início do programa, mas na verdade já faria até demais, né? Em homenagem a Allan Kardec, que no último dia 3 de outubro comemorava mais um aniversário, que para nós é um aniversário, é uma idade moral, porque é como se ele continuasse vivo, e realmente está. Em espírito é claro que a gente sabe que está, mas no sentido da personalidade, Allan Kardec, através do trabalho que ele realizou, continua mais vivo do que nunca, e por muito, muito tempo ainda. Mas aqui, vamos ingressar aqui na parte que cabe hoje, né, o estudo, falando ainda a respeito do texto do Camille Flammarion, aquele cientista conhecido do século XIX e amigo de Kardec, que estava ali pronunciando um discurso no túmulo, no momento, né,
após a desencarnação do Allan Kardec, ele ainda não havia sido enterrado, e muitas pessoas fizeram comentários, e o que estamos lendo ainda é o discurso. E vamos até o fim, para entendermos os sentimentos, os valores do Camille Flammarion a respeito. E aqui, na onde paramos no programa passado, o Flammarion está falando exatamente do nosso desconhecimento a respeito do mundo invisível, que a gente não vê, não sabe nada a respeito. Ele tece algumas comparações, como por exemplo agora aqui, como vou ler para nós aqui refletirmos. Contemplai, por exemplo, a luz neste momento difundida na atmosfera por este brilhante sol. E aqui ele usa o sol e os raios do sol, né, como exemplo. Contemplai este azul tão suave da abóbada celeste. Apreciai estes eflúvios de ar tépido que nos acariciam as faces. Reparai nestes monumentos e nestes campos. E por mais que tenhamos os olhos abertos, nada vemos do que aqui se passa. Então ele fala que a gente não vê, não consegue ver os raios solares. A gente sente o calor do raio solar, mas não vê o raio solar. E isso é para chamar a nossa atenção, né? De 100 raios de sol, continua ele, apenas 1/3 é acessível à nossa vista, diretamente ou refletido por estes corpos. Os 2/3 existem e agem juntos de nós, mas de modo invisível, embora real. São quentes, conquanto não sejam luminosos para nós, e são muito ativos do que aqueles que nos tocam. Produzem as ações químicas. São eles que elevam, sob forma também invisível, o vapor d'água na atmosfera, de que se formam as nuvens, exercendo assim incessantemente em torno de nós e de maneira oculta e silenciosa um movimento colossal, comparável ao esforço de milhares de cavalos. E aqui ele tece, né, comentários a respeito do ciclo da água, onde o calor emitido pelos raios solares que nós não vemos, mas sentimos, são responsáveis pela evaporação da água, dos lençóis, dos rios, dos lagos, gerando aí o ciclo da água, formando vapor, formando aqueles rios, aí uns rios que estão em cima das nossas cabeças, né? Mas não no sentido da água já formada ali, mas o vapor da água, gerando as nuvens, espalhado por toda a parte, que vai gerar a famosa precipitação, que é a chuva, e aí dando continuidade ao ciclo da água. E aí a gente percebe aí que realmente os raios solares que a gente não vê é que são responsáveis por esse processo incrível. E o Leon Denis chama, o Camille Flammarion, ele chama atenção nesse sentido por conta de dizendo para nós que existem coisas que a gente não vê, mas que existem e que são verdadeiras. E continua ele aqui. Se os raios caloríficos e químicos que agem constantemente na natureza nos são imperceptíveis, é porque os primeiros ferem lentamente e os segundos rapidamente a nossa retina. Os nossos olhos só percebem os objetos entre 2 limites, aquém e além dos quais nada veem. O nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de 2 cordas, que são o nervo óptico e o auditivo. Uma certa espécie de movimento põe em vibração o primeiro e outra espécie diferente o segundo. Vai nisso toda a sensação humana, mais fraca que a de certos seres vivos, de certos insetos, por exemplo, nos quais as cordas da vista e da audição são mais delicadas. Ora, na natureza existem, na realidade, não 2, mas 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A física ensina, pois, que vivemos no meio de um mundo invisível e que não é impossível que seres igualmente invisíveis vivam na Terra, com sensações absolutamente diferentes das nossas, sem que lhes possamos apreciar a presença, salvo quando se nos manifestam por fatos pertencentes à ordem das sensações.
diante de tais verdades, que começam a bruxulear quanto é absurda e sem valor a negação a priori. E termina isso numa exclamação, né, questionando como a gente pode simplesmente negar antecipadamente, sem ir lá e investigar. Simplesmente negar a não existência de certas coisas, que são muitas vezes patentes, estão diante dos nossos olhos e a gente não admite, mesmo enxergando alguma coisa, observando os efeitos de tudo isso. Como é que a gente simplesmente acredita nos raios do sol, percebendo, né, a manifestação através de algumas reações que existem do planeta, e simplesmente negamos a existência do mundo espiritual, mesmo também percebendo a ação desse mundo na nossa vida, gerando fenômenos, acontecimentos que fogem à nossa explicação comum. Aí seria muitas vezes legar aí a questão do sobrenatural, né? Quando bastaria a gente parar um pouquinho, observar, investigar, que não tem nada de sobrenatural nas coisas. É exatamente isso, não há nada de sobrenatural nas coisas. Quando se compara o pouco que sabemos, continuando aqui o texto do Camille Flammarion, e a exiguidade da nossa esfera de percepção, a quantidade do que existe, não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo nos falta conhecer. Com que direito, pois, pronunciaremos a palavra impossível diante dos fatos que testemunhamos, sem podermos descobrir a causa única? A ciência fornece-nos dados tão autorizados como os precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta-nos considerar a circulação das existências. Tudo é metamorfose. Em seu eterno curso, os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um a outro corpo, do animal ao vegetal, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem. E o nosso corpo, durante a vida, muda constantemente de substância constitutiva, como a chama, que não brilha senão pela constante renovação de elementos. E quando a alma o dispa, esse corpo, tantas vezes transformando, entrega definitivamente à natureza todas suas moléculas para não mais retornar. E realmente é quase poético, né, esse tom do Camille Flammarion, quando faz essa percepção comparativa a respeito das mudanças da vida. Tudo se transforma, né, num processo de metamorfose, ou seja, de mudanças constantes. O próprio corpo humano, a gente costuma dizer que a gente já nasce morrendo, né? Mas aí, no início da vida material, o corpo de uma criança ele se renova com muita rapidez. Mas aos poucos, aquele poder de renovação ele vai diminuindo. E aí a gente vai entrando no estado, né, da vida madura, até alcançar aquele estado mais adiantado, próximo da nossa desencarnação, onde as células não se recompõem mais como antes. Porque é um processo que vai se desenrolando. Ele precisa ter um princípio, um meio e um fim, como todas as coisas no mundo material. Não há uma perpetuidade aqui, não temos como manter isso. Por mais que a gente tente, através da medicina, através das conquistas, da pesquisa, que todos os métodos são louváveis, o que a gente às vezes para e deve pensar são nos exageros, são assim, né, nas tendências a querer voltar àquilo que estava no início. E isso não é possível ainda. Mas um homem vinculado aos aspectos materiais, ele tem essa crença. E é natural que ele busque isso. Compreendemos e respeitamos isso, é louvável. Mas quando o homem pensa a partir de um senso espiritual, compreendendo o processo de metamorfose, das mudanças e transformações, sabendo que o que vai realmente permanecer, vai retornar a este cenário para dar continuidade, é a alma, é o espírito,
que este não morre nunca, uma vez criado por Deus, ele vai existir para sempre, aí tudo muda de figura. E aí é que está o diferencial. E aí que está uma construção de uma moral diferenciada a partir dessas informações. Então a gente tem uma influência de uma moral coletiva comum a todos e somos todos influenciados por essa moral. Mas a gente é levado pela experiência e pelo amadurecimento a construir uma moral própria, pessoal. E quando a gente fala de moral, pensa também na moral que integra a existência de todos os outros seres, todas as outras pessoas. E a gente tem também sob a nossa influência, ou até melhor, sobre a nossa influência, né, que é ela que está acima de nós, é a moral do Cristo, a moral cristã. Como volta e meia repito aqui, lembrando aquela passagem do livro dos médiuns também, apesar de estarmos estudando aqui o Obras Póstumas, fazemos citações à medida que chegam, né, à nossa mente, citações de outras obras, e o livro dos médiuns sempre nos vem à mente, né? Então eu gosto muito de lembrar aquela frase em que nos é dito que a bandeira que o Espiritismo, no caso, né, a bandeira que desfraldamos bem alto, estamos assim sacudindo, né, é de um Espiritismo cristão e humanitário. Kardec, ao fazer isso, ele mostra para a gente a moral que ele segue. E em outro momento ele diz que a moral cristã é a que adotamos, porque é a melhor moral que existe. Então a gente tem aí, como espíritas, e mesmo os não espíritas, os cristãos em geral, aqueles que admiram o cristianismo, como por exemplo o Mahatma Gandhi, certa vez ele declarou que ele leu, né, o Sermão da Montanha e disse assim: como pode esta árvore dar os frutos que deu? E ele estabelece um senso crítico. E depois ele diz assim: se todos os livros sagrados do mundo se perdessem ou fossem queimados, mas apenas restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí o Gandhi, né, é incrível quando honestamente comenta neste sentido a importância do cristianismo na vida da humanidade enquanto uma moral que constitui, que contém um sentido para a vida que está além de um grupo, é algo que é comum. Por quê? Porque é uma lei. O que ele percebeu é que o cristianismo é uma lei da natureza. Não é uma escola que quer fazer ser aceita à força. A gente vai constatando a existência disso como uma lei. Então a gente percebe a aproximação, né, do cristianismo e do espiritismo. Não estou aqui como espírita querendo puxar brasa para a sardinha, mas é só uma questão de comparação. E a gente percebe que espiritismo e cristianismo são exatamente a mesma coisa. Falam da mesma coisa. A gente encontra, por exemplo, essa afirmação lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, num texto assinado pelo Espírito desencarnado, é claro, Paulo de Tarso. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Basta irmos lá e conferir o que eu, Henrique Parente, estou afirmando aqui. Então, diante, né, de questões como essa, a gente percebe no Camille Flammarion essa incrível percepção, esse quadro poético até que ele tece aqui através das suas palavras, para comentar a respeito dos fenômenos que a gente não consegue compreender, mas que os pode compreender. Mas principalmente a partir do momento em que a gente admite a possibilidade da existência deles e daquilo que os possa causar. Se a gente a priori, ou seja, antecipadamente, a gente diz que isso não existe, pronto, acabou, aí fica difícil realmente para a gente buscar até aprimorar a nossa percepção e enriquecer, né, a nosso cabedal de conhecimento para lidarmos com as questões do jeito que elas são e com as pessoas do jeito que elas são, com as suas crenças, as suas formas de sentir, de pensar e viver o mundo. Porque precisamos construir um campo de diálogo possível entre as pessoas, para que a gente possa, na medida do possível, aprender umas com as outras a respeito daquilo que a gente, de repente, não conhecia, não sabe. Então precisamos e devemos sim, e acreditamos nisso, estar abertos a questões como essas. Mas isso aí já é assunto para um outro momento, nós vamos ficar por aqui. Então, que vocês, queridos amigos ouvintes,
possam continuar conosco no próximo programa. E não desligue seu rádio não, porque vamos continuar aí estudando também no Luz na Penumbra, só que agora com o nosso querido Antônio de Pada, o estudo aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no programa Luz da Penumbra para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós agora estamos no capítulo 18 e vamos dar início às instruções dos Espíritos. E a primeira instrução é de um Espírito Amigo, em Bordeaux, 1862. Mas ele se baseia em duas passagens do Evangelho, em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14, e Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Vamos ver aqui as passagens para depois analisar o comentário, a mensagem do nosso Espírito Amigo. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Nós também perguntamos, né? Por que Jesus fala tudo por parábolas, linguagem figurada? Respondendo, disse-lhe Jesus: é porque vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com vossos ouvidos, e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Em Marcos está o seguinte: tendo muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido aos outros. E ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Também é uma passagem, uma explicação confusa. Eles estão perguntando a Jesus por que ele fala por parábolas, ou por linguagem, vamos dizer assim, cifrada. Aí ele vai e fala e manda um recado desse jeito, né? Nós temos que tentar entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Dar-se-á aquele que tem, quer dizer, que o que já tem vai receber mais. E aquele que tem pouco, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Vamos ver, vamos entender aqui através desse nosso irmão espírito protetor, o que é que ele nos passa, para nos esclarecer aqui. Diz ele assim: dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que muitas vezes vos são parecido paradoxais. Realmente parece um paradoxo. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para um bem. Isso é importante a gente observar. Aquele que tem, não tem o que tem assim de graça. Não foi uma coisa aleatória, fortuita, caiu do céu, não. Ele conquistou. Está aqui dizendo bem claro. É o resultado do seu esforço. Esse bem que tem agora, isso que ele tem de muito, foi conquistado. Então, se ele tem essa conquista, o Senhor vai
retribuir mais, vai dar mais. Porque ele conquistou. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São como imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, cujo cume será o repouso após a labuta. É claro, se a pessoa se esforça para melhorar, para entender a palavra do Cristo, os mandamentos, para se transformar em uma pessoa boa, ou seja, já tem muitos predicados. O que Deus vai fazer para essa pessoa? Vai dar mais, porque ele está fazendo bom uso da palavra. É como se você tivesse um bom funcionário na sua empresa. Ele está se esforçando, fazendo bem. Então você dá um aumento para ele está recebendo. Ele se esforça mais. Então você vai vendo, opa, esse cara trabalha bem, vou dar uma gratificação, vou ajudar. Então ele, cada vez mais que trabalha, ele vai acabar recebendo mais sempre. Vai receber mais do que os outros que não fazem o esforço, não querem saber, mal cumprem o que é obrigatório. Então esses estão no risco. Tem pouco, tem só o básico, porque... Mas se bobearem, começar a faltar, começar a fazer morcegação, começar uma série de coisas, vão receber punições na empresa, vão ter dia de descontado, vão ter isso, vão ter aquilo. Quer dizer, o pouco que tem vai ser tirado, porque eles não estão fazendo uso. É o contrário do outro que está se esforçando. Tem lógica isso que Jesus está falando. Tira-se do que não tem ou tem pouco. Tomar isso como a antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja digno de fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu, é o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então, se Deus mandou para todos, chamou todo mundo e deu a cada um a sua parcela, o seu talento. Aquele que prosperou, está lutando, está aumentando, está trabalhando, vai receber mais, vai receber mais outras obrigações, cada hora mais importantes, mais merecedoras de crédito. Agora, aquele que fica na dele, não se esforça, aquele pouquinho que tem, que ele, como diz aqui, esse óbolo recebido de Deus, tinha que frutificar no coração dessa pessoa. Não, deixa rolar, isso aí. Deus não vai tirar as virtudes que porventura ele tenha. Mas aquilo que ele que recebeu de Deus, plantou no coração, vai ficar parado lá. Não vai crescer. Ele vai ser ultrapassado pelas circunstâncias. Então tudo que ele tem vai tornar-se relativamente cada vez menor. E se comparar com os outros, então ele vai ficar cada vez menor. Mesmo que no absoluto ele tenha a mesma coisa, mas relativamente ele tem cada vez menos. Porque o progresso é o progresso da humanidade. Todos vamos progredir moralmente. E quem não avança vai ficando para trás, a distância vai ficar muito grande. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, o vê cobrir-se de ervas daninhas e parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Ele está comprando exatamente assim. Se o homem recebe do seu pai de herança um campo para continuar plantando, aqui ó, está aqui o campo, está aqui as sementes, o pai deixou para ele. Ele vai e não cuida, deixa rolar as ervas daninhas crescer, os pássaros virem, comer as sementes. Então o campo vai se estragando, vai desvalorizando a terra. Então é o pai que chegou lá e tirou dele o que já tinha dado. Não, ele não fez bom uso, relaxou. O pouco que deu fruto ali gastou indevidamente. Então não é Deus que vai chegar lá de maldade e tirar. É uma figura que Jesus está usando para mostrar. Olha, quem não faz bom uso das máximas do Cristo, fica parado no tempo. Aquilo tem que frutificar, não é para você botar aqui, pendurar fazer um adesivo, colar no carro, fazer uma camiseta, botar no peito. Não é isso, você tem que praticar, fazer bom uso.
Senão aquilo com o tempo você não fez, aquilo fica enferrujado, acabou. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e então, arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem, cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja escolhido por boa dentre as mais, regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, a alternativa, você não vai ficar deserdado por isso. Se você reflete e vê, meu Deus, eu recebi, como todo mundo, as sementes. Meu pai deu para todo mundo, meus irmãos estão com a roça aí, bonita, crescendo, vivendo bem, sustentando a família com o que produz aqui na terra. Eu larguei de mão. O pouco que deu aí, que meu pai já deixou plantado, eu esbanjei. Está tudo caindo. Cerca está arrebentada, já tem querendo gente invadir. Aí cai em si, fala, poxa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Aí é o que ele está dizendo aqui, ó. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, ou seja, em vez de ficar reclamando do pai, mas meu pai me deu a terra sozinha não dá, ficar acusando, se queixando das doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. Quem é o verdadeiro autor de suas misérias? Ele mesmo. E então, arrependido, já caiu em si, viu o que está acontecendo, operoso, ponha-se à obra com coragem, ou seja, você passa a operar, ponha-se, arregaça as mangas e vai à obra com coragem, cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que há escolhido, melhor dizendo, por boa dentre as mais. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então Deus já vê, mas peraí, ele aprendeu. Vamos começar de novo. Os irmãos foram em frente. Ele está atrasado, mas não vou abandonar. Deus não vai abandonar. Ele está arrependido, resolveu encarar, arregaçar as mangas e está trabalhando, então vamos ajudar. Mas vai começar do zero. Deus vai dar outra semente, que agora espera que ele cuide melhor das sementes, mas ele vai ter uma defasagem. Vai ser aquele trabalhador da última hora. Mas no final das contas, todos vamos receber o prêmio, o salário, que é a felicidade. Aquele que ficou para trás vai demorar mais, a passar algumas vidas sofrendo ainda, vendo os outros que já estão adiantados, curtindo a felicidade lá, como dizia Jesus, dos seios de Abraão, há mais tempo. Você vai chegar mais tarde, mas vai chegar, porque, como diz Jesus, nenhuma ovelha vai se perder. Só aquelas mais recalcitrantes vão ter mais dificuldade, vai demorar mais, tal, vai sofrer mais, vai se perder e tal, mas vai acabar se achando. Ninguém vai ficar desamparado. Segue então o nosso irmão aqui. Então ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso, e um grão produzir 100 outro 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai de vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a discórdia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. O nosso irmão aqui, o Espírito Amigo, ele está sendo muito poético, fazendo essa comparação, essa analogia com a plantação, com o campo, né, comparando com aquilo que a gente recebe de Deus, através da palavra do Cristo, dos ensinamentos que os Espíritos estão aqui nos elucidando. Tudo isso é uma comparação muito bonita, muito poética, dizendo que nós temos que nos esforçar para recuperar aquela plantação, aquele cultivo que nós desperdiçamos. Nós estamos há muito tempo desperdiçando, porque eu disse lá, nós somos ignorantes, passamos esse tempo todo aí sem ter a verdadeira explicação da palavra. Claro que não tivemos uma explicação lá muito, 100%, mas tivemos alguma coisa, gente. Tivemos.
As igrejas cristãs sempre estiveram abertas aí para aquele bom cristão que quiser ser, como diz aqui, um espírita sincero. Se é um cristão sincero, sempre estiveram abertas. Se não ensinaram a coisa tão bem esclarecidamente como agora fazem os espíritos para nós, mas ensinaram. Tanto é que muitos aproveitaram esses ensinos, já estão muito adiantados em relação a nós. Esses próprios espíritos que estão vindo aqui nos ajudar, passaram por isso junto conosco, gente. Mas eles resolveram aproveitar. Nós não, ficamos, sei lá, bestando, como diz lá em Minas. Ficou bestando e deixamos o tempo passar. Eles voltaram para dizer, olha, Antônio, você já deixou muito tempo. Acorda, vamos arregaçar as mangas, vai trabalhar, nós já estamos adiantando. Aí esse espírito amigo está falando isso aqui para mim. Ó, você está perdendo tempo, vamos trabalhar. Nós vamos ajudar você a esclarecer, a consolar os tropeços, para arrancar esses pedregulhos todos que estão aí no terreno que você não cuidou. Vamos recuperar toda a cerca, construir uma casa para você ficar, um lugar para guardar o que você colheu, vamos financiar algumas ferramentas para lhe ajudar, mas você tem que se esforçar, arregaçar a manga e, como se diz na gíria, cair dentro. Chegou a nossa vez de fazer. Nós fomos chamados, não demos muita bola, agora estamos sendo chamados de novo, a doutrina espírita está nos chamando. Não vamos recusar esse chamamento, vamos fazer força para finalmente sermos merecedores da escolha. Nós temos que fazer por onde sermos escolhidos. Então, é hora, irmãos. Mas eu sempre digo, não se precipitem achando que vocês têm, nós todos temos que virar santos da noite para o dia. Nós estamos começando do zero, estamos aprendendo agora aqui com melhores professores do que tivemos antigamente. Vamos aproveitar esses ensinos, mas não vai ser difícil ainda nós. Perdemos alguns hábitos, algumas manias, alguns gostos. Mas vamos nos esforçar. É o esforço que eles nos pedem aqui. Para tirar o nosso orgulho, a nossa preguiça, entendeu? Nossos pensamentos complicados. Tudo isso nós temos que nos esforçar para tirar. Para que nós possamos ter forças e enviar todos os nossos esforços no trabalho dessa vinha, dessa terra que o Pai nos deu. Uma para cada um. Uma para cada um. E ainda mandou os espíritos aqui para nos ajudar, como esse espírito protetor aqui está nos falando. No próximo programa vamos estudar outra mensagem, que vai ser do espírito Simeão, e que vai falar coisa parecida. São espíritos que estão vindo aqui nos ajudar. Caridosamente, eu espero que um dia no futuro nós tenhamos a chance também de ajudar algumas pessoas, né? Retribuir o que nós estamos recebendo agora, fazendo pelos outros o que eles estão fazendo por nós. Assim como eles estão fazendo, eles receberam isso, eles não foram criados por Deus já sabendo isso, eles aprenderam, fizeram méritos, conquistaram. Se tem mais hoje foi por conquista. Não foi sorte, foi conquista. Então nós temos que partir para o mesmo caminho. Então, irmãos, era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham uma boa noite e fiquem com muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.